Bom, vamos lá? Vamos lá? Não, sem óculos antes, peraí. De novo, caríssimo Luiz Lombardi. Isso é divertido. Tá muito engraçado essa história. Mas o que é legal, porque esse daqui é o segundo. Não, a gente teve o primeiro teaser, depois a gente teve um que você demonstrou como criar um processo super simplesinho do zero e mostrou um processo já em produção de um cliente real, colossal, que foi feito da mesma maneira. Citizen Development. Citizen Development. E aí a pauta agora é a gente mostrar como é que a gente pega um processo que era muito simplesinho, tinha uma fonte só de dados, e como é que você começa a sofisticar mais esse Isso, cara. começar a fazer umas coisinhas mais legais, né? Por exemplo, você lembra no primeiro, a gente tinha feito aqui, eu fazia a solicitação, né? Vou só rodar ele rapidinho para fazer um recap aqui. Eu poderia colocar aqui, eu tinha que digitar meu nome. Primeira coisa, ó, vamos trazer esse nome automático. Por que né? não? Claro. Por que não? Já que eu posso trazer ele pronto. E aqui, por exemplo, colocaria a data, tal. Alguma coisa bem simples, solicitava, foi lá para aprovação. Legal. Tá andando lá, certo? Vou fazer algumas coisas mais legais. Eu vou vir o meu nome, o campo já vir desabilitado e fazer um web servicezinho de integração para dizer quem que tem que aprovar a minha solicitação. Muito legal. Né? Então, quer ver? Ó, vamos lá. Então eu vou vir aqui. Primeiro eu vou mexer no formulário. Lembra do negócio do contexto que eu falei no primeiro? Claro. Eu poderia ir lá, copiar tal. Nesse caso, como eu já sei, eu vou simplesmente vir aqui e falar que ele já vai vir preenchido com um contexto. Tá? Que basicamente... Ah, tá. Quer dizer, ele já vem preenchido com o nome do cara, porque já sabe quem é o cara, claro. Isso aqui é minúsculo. E aqui a outra coisa que eu vou colocar... já vai vir preenchido. E eu vou colocar que ele está desabilitado. Então o cara não vai poder mudar. Tá? Então regerar o formulário. Vamos testar. Vamos lá. Olha que interessante. Não, pera aí que eu fiz besteira. Eu acho que full name aqui é... Com maiúscula, provavelmente. Só porque eu falei que eu já sabia, né? Apagar a língua. Era mais fácil ter copiado. Olha lá. Muito bem, pronto. Tá já veio como administrador. Exatamente. E aí você não consegue alterar. Exatamente. E aqui, ó, o campo de data está funcionando. Está funcionando tudo beleza. Muito bem. Tá bom? Tá, lindo. Então, já fiz uma alteração ridícula. Super a outra, vamos colocar aqui no meu processo, agora, né? Um web service. Claro. Né? Então, por que não? Eu vou inserir um web service, vou mudar o meu processo. Nossa, meu processo teve uma mudança agora radical. Mudou a legislação, né? O termo mudou a legislação. Tudo. Então, o legal é isso, é mostrar também a agilidade que você tem para alterar um processo. Caso aconteça uma mudança, por exemplo, de legislação. Então, aqui o que eu quero fazer é uma integração. Então, eu vou trazer um web service. Você vê que a gente tem já aqui, ó, web service SOAP, web service REST e Procedure. Muito legal. Né? Procedure vai servir muito mais para você rodar uma coisa interna, né? Se você tiver, por exemplo, on-premise e tiver acesso a um banco de dados externo. Ou que, sei lá, eu faço uma carga de uma tabela de parâmetros e quero usar elas. Por aí vai. O web service SOAP é uma coisa bem complicada de se usar. Na verdade, um web service, ele tem, né? Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de define o responsável. Né? E eu vou criar um apelido que é o responsável. Tá? Para essa minha chamada. Aí, alguém em algum lugar vai me mandar um endpoint, que a gente chama, que é um endereço de um serviço web. Esse endereço pode estar no seu site, pode não estar no seu site, aí é um web service qualquer, padrão SOAP, nesse caso aqui, que eu criei um web service SOAP. Poderia ser um REST, é a mesma coisa, alguém vai me dar um endereço no endereço, que pode ser um web service público, um web service que está na sua infraestrutura ou não. CKCEP, mandei testar, ele já achou o web service e falou assim, opa, esse web service tem uma série de funções. E coincidentemente, né, o cara que me deu o endereço deu direito, tem uma que chama verifica responsável. Muito bem. Mas para isso eu preciso saber qual que é o user ID. Né? Esse cara é o cara que preencheu o formulário, é o solicitante. Então, poderia usar um campo do formulário, né, mas eu não gravei o ID do cara no formulário, é o próprio solicitante, aqui é o solicitador do item. Então você vai ver que eu tenho um dado aqui, que é o usuário. Cadê? Mais para baixo, passei. Que é o gerador. Responsável, onde é que ele está? Eu passei. Criador do item, achei. Muito bem. Tá bom. E eu quero testar. Para testar, eu vou jogar qualquer número aqui. Teste web service.
Opa, já rodou o web service com sucesso. Me mostrou o retorno dela, que no caso aqui é um XML, tá vendo? Ele me devolve alguma informação aqui. Isso aqui não serve para nada, era só para mostrar que rodou certinho. E eu vou falar, eu quero gerar um anexo com esse retorno desse meu web service. Beleza, ok. Criei uma nova fonte de dados que é o responsável. Aí o que eu quero fazer? Lembra que a análise era para ser feita por alguém. A análise estava com um grupo X aqui. Agora eu vou falar assim, não, olha, faz o seguinte, não filtra para ninguém essa análise, deixa aqui com usuários cadastrados, por exemplo. Ou não, vou deixar do jeito que estava. Se eu não definir nada, vai cair na análise para aqueles 2 caras lá. Mas eu coloco um filtro dinâmico para essa etapa, né? Então eu vou falar, você vai filtrar quem? Então eu vou filtrar a análise. Né? Que etapa que você vai filtrar? Nesse caso aqui eu só tenho a análise mesmo, ele vai falar ela mesmo. E eu posso fazer ou uma restrição aí é teoria dos conjuntos. Restrição é, eu tenho um grupo e ele tem que ser desse grupo e do que eu restringi aqui. Okay. Então eu garanto, por exemplo, que vai ser um diretor que vai fazer, e o cara tem que ser o diretor e o que deu aqui. Okay. Ou não, eu vou fazer uma substituição. Então, na verdade, eu vou fazer uma substituição. O que vier daqui, tanto faz o que tiver definido lá, ele vai trocar. Tá bom. Né? E por quem que é? Olha só, eu tenho um campo do formulário, mas eu tenho o meu web service, o que foi devolvido. Ok. Ok. Tá aqui, ó. Então, se eu vier aqui, já está sendo filtrada. Não precisava ser imediatamente anterior aqui não, viu? Porque, na verdade, aqui o que interessa é passar pelo filtro, né? Eu poderia ter outras etapas aqui no meio. Então, com isso, né? Deixa eu deixar bonitinho aqui, como sempre, né? Muito bem. É sempre bom. Você cria o hábito, vira toque, né? Tá aí, ó. Então mudei para que o quê? Dependendo de quem fizer a solicitação, já vai ser filtrado. Então isso aqui já vai ser um web service que vai rodar e reativo o meu processo, ele vai testar de novo, falar, opa, tá tudo beleza, pronto para ir pro ar. Então se eu vier aqui agora, ó, vamos ver se vai funcionar. Vou fazer a mesma solicitação, né? Já veio para mim, ó, administrador e ó, desabilitado, tá vendo? Ó? Não pode mexer, muito legal. Bonitinho. Vou botar lá TI e quero colocar uma data de 31. Ó, esse é o item 1026, porque já tem outros itens que eu criei lá, né? Que já tinham passado, já estão lá na frente com a outra versão do processo. Dei o OK. Foi para frente, mesma coisa. Vamos ver agora na minha área de trabalho se tem alguma diferença nos meus itens. Ó, o que você vai ver é os dois que eu fiz primeiro, ó, 1024 e 1025, não estão vinculados. É verdade. Olha o novo. Arthur já está para o Arthur, que é o que o web service devolveu, que é o meu chefe. Que interessante. Entendeu? Se fosse uma outra pessoa, deixa eu ver se eu consigo lembrar um login diferente aqui. Eu acho que tem uma que chama Lorena. Não. Eu acho que eu só errei a senha. Aí. Lorena. Né? Lorena pedindo férias. Mesma coisa. Ó. Né? Você viu que já trouxe o nome dela. Que legal. Aí, por azar, a Lorena vai cair no mesmo chefe, né? Porque eu lembro que ele tem uma regrinha lá para ver quem cai no chefe de quem. Pediu as férias lá. Então vamos ver se Lorena caiu no mesmo. Você vê que muda o menu para ela, a experiência é diferente. Tá diferente mesmo, olha só. Mas se ela olhar lá... caiu pro Arthur também, a Lorena. Né? Olha que engraçado, que legal. Mas existem outras pessoas que cada um vai cair para um, né? Cara, né? Já está em produção, já está no ar. Está em produção e está no ar. Fechou. Né? Mais um demo. Vamos fazer mais uma melhoria. Vamos dizer que o cara que tem que analisar era o Arthur lá, né? Tá. O Arthur eu acho que eu consigo entrar também, que é Arthur. Beleza. Entrei como o Arthur. Agora se o Arthur olhar, ó, já vai ter as pendências daqui todas para ele aprovar, ó. Que interessante. Aí vamos dizer que o Arthur entrou aqui e ele tem que aprovar as férias. Aqui, você tá vendo que ele tá mostrando um dado meio besta. Mas aí o Arthur fala, mas quando que ele pediu? Para quando? Eu não tenho os dados. Quem que pediu isso aqui? Olha só. Seria legal eu botar uma mensagem na tela do Arthur. Falar, olha, você quer aprovar ou reprovar? Isso aqui. Tá bom. E aqui eu vou mudar on the fly o processo. Eu vou mudar só essa mensagem. Eu vou lá na área administrativa. Aqui o Arthur não... Você vê que o Arthur não tem acesso à área administrativa. Eu vou sair e vou entrar de novo como o administrador que eu estava no início lá. Que pode mudar o fluxo. Então eu venho aqui e vou fazer a minha solicitação de férias.
aquela etapa, que é a que está o Arthur lá, que é a análise. Sim. Aí eu falo assim, faz o seguinte, eu poderia criar, sabe a mensagem que eu escrevi por e-mail? Sim. Eu posso criar uma mensagem aqui, olha, o Lombardi está solicitando com todos os dados, o que veio do web service, com tudo aqui. Ou, para facilitar a minha vida, eu vou falar, mostra o formulário naquela tela. Então, mostra o formulário e ele fala, qual deles? Eu só tenho de solicitação aqui, ok, esse mesmo. Tá feito, tá? Produção, vamos que vamos. Já foi para frente. Se o Arthur vier aqui agora, ó. Ah, o Arthur não pode ver isso. Tem que entrar como Arthur. Se eu entrar como Arthur aqui, você vê que o Arthur tem um menu diferente também. Cada um tem um menu de um jeito. Olha aqui, ó. Mudei. Aham. Aparece o que foi preenchido no formulário. Muito bem. E o aprovar e o reprovar. Muito bem. Bárbaro. Né? Pronto, fechou. Ou, vamos dizer que o Arthur quisesse oferecer uma terceira opção aqui, que é trocar a data. Ok. Né? Vamos lá de novo. Fazer mais uma melhoriazinha. Cara, o que é bárbaro é justamente demonstrar a facilidade que... Porque imagina se fosse, primeiro, uma ferramenta de prateleira, esquece, porque você não muda uma ferramenta de prateleira. E se dependesse de TI, você ia ter que, né, gerar um Gmood, nem sei. Imagina o seguinte, que eu vou querer que o Arthur, no formulário... Uma coisa, antes que os preocupados fiquem mais preocupados, a ideia sempre... Você sempre tem 3 ambientes de desenvolvimento, homologação, produção. Quando você bota em produção, você pode fazer o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou mexendo como se fosse em produção, tá? A maioria dos nossos clientes nem muda, nem pode mudar essas coisas em produção. Né? Geralmente você faz isso no ambiente de dev. Claro. Ele gera um pacote que você pode exportar aqui. Tá vendo? Que tem o exportar e importar. Gera um pacote com as alterações, exporta, importa em homologação, homologa, exporta, importa em produção. Para você fazer uma... E quando você importa um processo, ele fala assim, você quer alterar o processo que está andando para que as pessoas, vamos dizer, eu estou no meio aqui eu estou alterando um processo em andamento. Ou crio um novo que vai afetar só os próximos e os que estão andando continuam andando do jeito que está. Então aí o controle de versão, isso é feito na ferramenta, mas na hora de você exportar e importar nesses 3 ambientes, tá? Muito legal. Só para... Se alguém falar, não, ele está alterando em produção. Porque aqui é uma demo, né? Mas então, vamos dizer que eu quisesse fazer uma coisa, vou fazer uma coisa bem legal. Esse cara pode dar uma justificativa e falar assim, não, essas férias não dá essa data, escolha uma outra data. Ele vai mandar uma mensagem para quem tá, e eu vou fazer essa mensagem ficar na própria solicitação de férias. Né? Numa outra sessão. Sabe quando você tem aqueles formulários que você fala assim, essa área é para a diretoria, na formulário de solicitação de alguma coisa? Como é que você cria sessões? Eu vou criar 2 sessões aqui, ó. Criei uma, criei 2. Tá vendo? A primeira sessão, essa de cima, eu vou chamar de solicitação. E a segunda, que é essa de baixo aqui, eu vou chamar de parecer. Tá? Então eu vou pegar primeiro aquele meu formuláriozão aqui. Vamos ver se eu consigo arrastar ele agora. É que ele ficou bem no cantinho aqui. No Chrome isso aqui não fica legal, no IE ele fica, no IE ele não fica legal, no Chrome ele fica mais fácil de arrastar. Mas eu vou pegar de novo, como eu gosto de fazer essas coisas aqui, é mais fácil do que ficar arrastando, põe no cantinho lá. Eu coloquei ele aqui dentro, que eu coloquei ele dentro da primeira sessão. Basicamente eu arrastei para a primeira sessão, tá? Ó, voltando lá, ó, tá vendo que ficou dentro da primeira sessão? Ó, dá para ver que tá aqui, ó. Aí na segunda sessão eu vou começar a criar as coisas aqui. Então assim, vamos dizer, eu só parecer do gerente, tá? E aí aqui eu coloco um texto, por exemplo, aquela mesma caixinha de texto, ó. Ups. Mas eu faço assim, ó, coloco um texto de parecer, né, parecer do gerente, parecer coloquei. Mas eu vou falar assim, ó, vai ser um texto de 500 caracteres, que vai ser multilinha e a apresentação vai ser em 6 linhas, por exemplo, tá? Regerei o formulário. Agora o meu formulário tem 2 sessões. Né? Então, obviamente, se eu testar aqui, ó, ele vai mostrar as 2 sessões, tudo do jeito que tá, né? Formulário com todos os campos aqui, né? Bonitinho. Poderia aumentar essa largura para ficar largão lá também, mas tudo bem. É só... Vamos lá. Aí eu vou no meu processo e vou fazer uma alteração. Na minha solicitação de férias, primeiro o cara vai preencher, ó, agora já apareceu, opa, o que você vai preencher solicitação. Muito bem. Tá? Ok. Na hora que o cara for dar o parecer aqui, vamos dizer que ele vá
né? Vou criar uma nova opção aqui, que é solicitar correção. Beleza? Sim. Então, ó, decidi solicitar a correção. Então, eu vou fazer o quê? Para não ficar um fluxo horroroso, vou mostrar uma outra coisa aqui, que é os nossos atalhos. Atalho, né? legal. Atalho é a velha ligação que você tem no fluxograma, né? Então, vou invertir. Aqui, ó. Vamos dizer que aqui... Ops! Tô dando um duplo clique. Aí eu com o mouse. Que é legal, a gente deixou o atalho mais bacana. Em vez de ser aquela bolinha com A ou número 1, a gente dá um nome com significado, né? Então isso aqui seria a correção. Né? E eu quero que isso aqui seja... a cor que você quiser, fúcsia, você vai me pedir, eu tenho certeza. Eu não sei o que é fúcsia, então eu vou deixar azul, tá? Mas você vê que eu criei um atalho aqui que se chama correção, que é azul. Tá. Aí eu venho aqui e falo assim, isso aqui é um atalho para onde? Aqui só tem um, né? Correção, então vai ser correção. Ele já adota a mesma cor e já cria ali, ó. Conexão. Isso significa que quando eu vier para cá, na verdade, eu estou indo ali para baixo, né? E isso fica pintado, né? Enquanto está clicado. Se eu desclicar, some a linha assim, não fica aquele monte de linha no meio do fluxo. Ó. Cliquei, ela aparece, tirei o mouse, ela some. Que legal. Então aí vamos dizer que a correção seria... Etapa é o momento em que ela para na caixa. Eu vou devolver para o cara que... né? Porque o que eu fiz aqui, a correção, ela vai devolver para o cara que fez a solicitação aqui. Então, qual que é o grupo que vai fazer isso? Não é um grupo, é o cara que fez a solicitação, não é? Então eu faço assim, ó, isso aqui vai ser a correção, né? E eu vou falar, ó, faz o seguinte, em vez de fazer o grupo, pega o cara que fez o início. Ok. Automaticamente vai voltar, independente de quem foi, vai voltar para quem fez o início. E aí esse cara só vai poder fazer uma coisa. Ou poderia fazer duas, por exemplo, que é corrigir ou desistir. Eu também não quero mais férias. Né? Corrigir ou desistir. Né? Dei duas opções para ele também. Né? Se ele desistir, vai para o fim. Ah, mas o fim está longe. Então vamos fazer a mesma coisa. Né? Vou criar um novo... Ops, criei dois destinos. Vou criar um destino e uma origem. Aqui, ó. Coloco esse cara aqui bonitinho. Já que o fim é vermelho, esse cara tá fácil. A gente pinta ele de vermelho. Né? Ó. E aqui eu vou chamar de final. Né? Vai estar ligado aqui, ó. Então tudo que tiver ligado aqui vai ser ligado, vai pro fim. Ops. Né? Ó, que bonitinho. E aí aqui eu simplesmente, agora eu posso escolher, ó. É o correção ou é o final? É o final. É o final. Muito então, legal, tá vendo? Ó, já ficou aqui um negocinho bacaninha. Então se ele desistir, vai pro fim. Né? E se ele decidir corrigir, ele pode até, em vez, eu posso colocar o formulário aqui todo de novo, ou eu mando para cá, ó. Muito bem. Pronto. Ok. Né? Então, o que faltou foi, mas peraí, ele vai mandar para correção, ele tem que fazer o parecer. Ah, é verdade, tinha esquecido. Né? Já tinha até esquecido, eu também tinha esquecido. Então, o que é o parecer? Eu vou botar o mesmo formulário aqui de novo, né? Ó. Só que nesse formulário, ó, vou colocar aquele mesmo formulário de solicitação de férias. Eu vou falar, faz o seguinte, mostra as duas áreas, mas desabilita a solicitação, para ele preencher só o parecer. Ok. Ele vai preencher o parecer, certo? Aí eu ponho isso aqui, bonitinho. Você vê que dá para você apagar as linhas, né? A gente fala as linhas, se alguém gosta de processão, os eventos ou as rotas. Você tem vários nomes para isso, dependendo da anotação que você estiver usando. Aí na correção, eu vou falar assim, uma mensagem na tela do cara, foi solicitada uma correção pelo seguinte motivo. 2 pontos. E o que eu vou colocar aqui? Olha só que beleza. Aqui eu vou ter o parecer do gerente. Muito bem. Ok. Dei o ok. Tá feito. Ativo o processo. Tá funcionando já a minha alteração. Muito então, bem. se eu vier aqui... Agora eu vou entrar como o gerente lá, o Arthur, né? Que faz E vou devolver a primeira que foi feita para mim, ó.
Olha lá. Ah, tá. Ah, porque isso aqui é porque o formulário... Mas vou solicitar a correção. É porque eu mudei o formulário e é o mesmo processo. Tá. Vai dar o parecer, tá vendo? Já veio o formulário aqui vazio e o parecer aqui. Aí eu viro e falo, olha, não pode ser nesta data, porque a data é anterior a hoje. Olha Poderia só. ter colocado até uma validação no próprio formulário para não ser nunca anterior, né? Isso era só uma questão de colocar uma validação por range lá maior do que hoje. Beleza, voltou. Voltou lá pro cara. Volta pro cara. Então se eu for com o cara agora, só pra gente mostrar o final, que nesse caso era o meu usuário admin aqui, ó. Voltou pra mim, ó. Aham. Olha lá. Ok. Seguinte motivo, não pode ser, porque a data anterior é de hoje. Aí eu posso corrigir, ele vai abrir o formulário pra mim. Aí se eu decidir corrigir, ó, opa, ele vai trazer, eu posso vir aqui e trocar a data. Não, não era hoje, era mês que vem. Pronto. Foi pra frente de novo, ó, com a data de 29. Muito Rodei bem. o processo de novo e foi pra frente. É isso. Isso é menos, né? Gênio, gênio, gênio.